Olá pessoal, meu nome é Lucas Fernandes, estou aqui com mais um vídeo de HTML e CSS. No vídeo anterior nós criamos toda a estrutura do nosso site com divs. A gente criou aqui a div container, topo, menu e a gente deixou tudo estruturado. No caso, nosso site no momento ele ainda está todo em branco, não tem nenhum conteúdo, tanto até porque a gente não consegue visualizar ainda as divs. É, eu criei aqui um arquivo CSS. E esse arquivo está salvo aqui na área de trabalho dentro da pasta CSS. Tá, ok? Se quiserem estar acompanhando, só está fazendo esse procedimento. Para quem ainda não sabe fazer isso, não sabe estar criando um arquivo externo CSS, não está acompanhando todos os vídeos, vocês podem ver lá no meu site lucasfernandes.net. O nome do vídeo é CSS externo, onde eu mostro como está criando, como está linkando o nosso arquivo, o nosso site, a um arquivo CSS externo para a gente utilizar o site. Tá, ok? Então, criei aqui o link, né, para o nosso estilo.css, e agora eu vou estar estilizando o nosso site para a gente ter uma prévia, a gente ver como o site vai ficar futuramente. Então, hoje eu só vou definir largura mesmo, pode ser largura permanente ou não. A gente vai estar verificando isso nos próximos vídeos. E além de definir a largura, eu vou estar também colocando as cores prévias também, só para a gente visualizar o site, como ele vai ficar futuramente. Tá, ok? Então, vou começar aqui definindo o padrão. Como o nosso site vai ter 960 pixels, eu quero que ele fique centralizado. Então, vou colocar aqui o asterisco para indicar que é todos os elementos da nossa página. Colocar margem 0 para não ter nenhuma margem. E vou colocar alto para ficar centralizado. Vou dar um salvar, por enquanto não vai surgir nenhum efeito na nossa página. A gente não vai ter diferença nenhuma. Então, a primeira div que eu quero, o primeiro elemento que eu quero alterar também é o nosso body. Vou estar colocando uma cor de fundo. Ao invés desse branco, eu vou colocar um cinza mais claro. Pronto. Depois da nossa body, agora é a largura do nosso site, que eu vou definir aqui no container, que é a div principal aqui, onde o topo, o menu, o corpo, o conteúdo e as outras divs ficam dentro. Então, definindo a largura aqui para o container, todas as divs que estão dentro do container vão seguir o mesmo padrão, ou seja, a mesma largura. Então, colocar aqui a tralha para indicar que é uma div container, colocar o nome da minha div, né? Do meu ID, desculpe, para indicar que é aquela div container. Então, lá no CSS eu indiquei que é essa div aqui que eu quero mexer, que eu quero atacar. Container. Ok? Então é essa div que a gente vai mexer. Então vou definir aqui a largura para 960 pixels. Definir a largura. Definir a largura do container, agora vamos ver o topo. O topo a gente, a princípio, vai definir uma altura, né? Porque a largura vai seguir a mesma largura do container de 960 pixels. Então a gente vai definir uma altura para ele e a cor. Vou colocar uma altura aqui, por exemplo, 125 pixels, uma prévia para a gente, e uma cor preta. Então, indiquei aqui que é o topo, nosso ID topo, né? Então, a gente vai mexer nessa div aqui. Então, eu coloquei tralha topo, indicando que é aquela div, que é ID. Então, vou definir aqui a cor preta. E a altura 125 pixels. Tá aí o topo.
Agora nós vamos mexer no nosso menu. Então indico a div menu, né, colocando o ID dela. A cor de fundo do menu, vou deixar um cinza um pouco mais escuro que o fundo aqui da nossa página. E uma altura de 40 pixels. Tá aí. Todo o nosso site vai ter 960 pixels de largura, seguindo o nosso container. Nosso container, como ele tem 960 pixels de largura, todos os elementos estão dentro do container, que vocês podem ver aqui. O container ele está aqui por fora, né, depois da nossa body, e todas as nossas outras divs, topo, menu, corpo, estão dentro do container. Então a largura que eu dei para o container, todos os elementos que estão dentro dele vão seguir o mesmo padrão. Então só defino a altura mesmo. Então a gente já tem aqui o topo e o menu. O corpo, vou definir um background aqui branco. E nossa div conteúdo, por enquanto, vou mexer só no conteúdo, vou colocar uma cor branca e uma altura de 500 pixels por enquanto. Cor branca e uma altura de 500 pixels. Por enquanto só vou mexer aqui. Então a gente já tem aqui já consegue visualizar o topo, o menu e o corpo. No caso seria o conteúdo. Por enquanto não vou mexer na nossa sidebar. Vou comentar sobre a sidebar e alterá-la no próximo vídeo. Então vou definir aqui o rodapé. Vou colocar a mesma cor do menu. Uma altura de 80 pixels, por enquanto. Então, pessoal, por hoje, só para a gente ter uma prévia de como vai ficar o site futuramente, eu defini o topo, o menu, coloquei a cor do nosso corpo e do nosso rodapé, só para a gente ter uma prévia. Aí nos próximos vídeos a gente vai mexer com a sidebar, conteúdo, largura, a gente vai colocar a imagem aqui no topo, vai modificar a imagem aqui do menu, a gente vai mexendo isso aos poucos. Hoje foi mais assim um estilo para a gente ter uma prévia de como vai ficar o nosso site, tá ok? Pessoal, então, vocês podem visualizar esse vídeo e outros vídeos também no meu site lucasfernandes.net. Por hoje é só, um abraço.